Escolheste-nos, Senhor, nós tão fracos, nós tão lentos. Queridos irmãos e irmãs, creio que os textos da liturgia de hoje são bem apropriadas para a festa que nós celebramos. Porque a comunidade, Nova Maná. Mas se nós olharmos a primeira leitura, e os Salmos nos coloca como peregrinos em marcha. E nós estamos numa comunidade de vida, de aliança. E toda a teologia da vida consagrada, ela tem um aspecto exodal, de marcha. Por que entrar ou sentir chamado para esta comunidade? Neste carisma, nessa espiritualidade, para retornar para Deus. A patrística, a história da igreja nos mostra que desde a origem, lá de Antão e Pacômio, é justamente retornar para Deus. É a linguagem correta para quem quer ser consagrado, seja consagrados antigos ou os novos, as novas expressões de vida consagrada. Portanto, nós somos homens e mulheres em marcha. Nós temos que deixar simbolicamente o país do pecado, o Egito, para ir em marcha para a terra prometida. Por isso é lindo o Salmo, a maneira como Moisés, ele vai conduzindo o povo de Deus, a sua própria experiência, o seu chamado. O seu chamado, primeiro ele está dentro do ambiente de pastoreio, depois ele se encanta com a sarça. E, ao mesmo tempo, quando ele conduz aquele povo, alguns que vão bem próximo, alguns adiantados, outros mais atrasados, mas tem demandas também, o cansaço, a expectativa de coisas espetaculares. Ora falta água, ora falta o pão, ora falta a carne. E o Senhor envia o maná. Podemos ver que desde a origem, a postura do homem e da mulher não é bem aquilo que Deus sonhou, de uma vida paradisíaca, tranquila, serena, onde o Senhor colocou o homem e a mulher no jardim para que zelassem, mas a curiosidade, o desejo negativo de querer ter grandes conhecimentos, acabou afastando o homem. Também, a empreitada de Moisés não foi fácil, mas o provou. E ele, desde o seu primeiro chamado, onde ele se encantou com aquela sarça, ele teve o privilégio de ter os encontros pessoais com o Senhor. Momentos onde, no alto da montanha, ele descia, era necessário colocar um véu, porque tal era a sua luz, a sua alegria, porque esse Deus amor estava com Moisés face a face, porque ele era seu amigo. Portanto, também nós somos convidados a caminhar. Nesse sentido, a própria igreja, quando organizou o ofício divino, nos coloca como proposta primeira o Salmo 94, justamente para que o invitatório, logo no período da manhã, diante de toda a jornada, nós tenhamos consciência de que vamos passar por todas as dificuldades, mas Deus estará sempre conosco. Esse Deus que é amor e que nos sustenta.
Nesse sentido, o evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra que Jesus, ele é o novo Moisés. E ele vem com uma maneira muito diferente de como os profetas, os patriarcas agiram ou se relacionaram. Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado. Ele nos deixa na última ceia a Eucaristia, a importância do pão. Ele nos traz uma leveza, a ternura do Pai, a bondade, a misericórdia. E é lindo quando a gente vê esse Jesus que está sempre a caminho. Ainda esta semana nós ouvimos, Jesus estava caminhando e no meio do caminho surgiu um jovem. Ele fez uma proposta ao jovem, porque queria segui-lo. Mas a partir do momento que ele colocou também as exigências, ele não aceitou. A vida consagrada é assim, ela tem as suas exigências, as regras, onde devem ser seguidos. E no texto de hoje nós podemos ver também, era dia de sábado, e Jesus estava passando por uns campos de trigo. E como é lindo um campo de trigo. Vocês já tiveram possibilidade de estar num campo de trigo? Quando a gente escuta que a semente ela precisa morrer para crescer, o trigo ele precisa de ambiente fresco, frio. No Brasil é justamente esse momento onde o campo já deveria ter sido preparado, semeado, porque as frentes frias já chegaram e precisa de geada. Precisa de não uma neve carregada, mas uma geada leve, para que essa semente ela possa maturar por baixo da terra e depois ela vem e vai chegando o mês de agosto, setembro, e o campo fica maravilhoso, todo dourado, e o vento. E como é importante a plantação do trigo, a colheita do trigo. E o texto diz que seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. E vejam que, como Moisés conduzia o seu povo para a terra prometida, mas havia murmuração. Aqui nós temos os fariseus que estão sempre atentos para cobrar de Jesus e querer acusá-los. Olha, porque eles fazem dia de sábado, o que não é permitido. E vejam como Jesus, ele não perde a paciência, nem grita, nem fica desconcertado, tranquilo. E Jesus, ele diz, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Por isso, queridos irmãos, como é importante conhecer as Escrituras, se alimentar da Escritura. Vejam qual é a dinâmica da missa. Primeiro invocamos a família trinitária. Depois nos colocamos pedindo a sua misericórdia. E logo em seguida, nós ouvimos a palavra, nós somos alimentados da palavra, para depois sim ir à mesa e receber o pão, o trigo. Como é importante o trigo. Portanto, nós olhamos ali, Jesus faz os fariseus refletir.
O que Jesus ele faz? O que é importante na vida consagrada para cada um de nós? A Lexio Divina, a leitura orante. Por isso as comunidades, não importa a terminologia, nas dioceses, círculos bíblicos, o importante é que o irmão e a irmã tenham contato com a palavra. E colocando nas mãos dos filhos pequenos, gaste 15 minutos e leia com ele. É importante. Não foi assim que Maria foi formada? Não é assim que nós podemos contemplar justamente a sua mãe, Santana, com o livro e Maria mergulhada na palavra? Jesus simplesmente, ele não reprova, mas ele faz eles refletir. Como ele entrou na casa de Deus, Davi, né? Comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros. Então só aos sacerdotes é permitido comer esses pães? Essa leitura, essa semana, na semana eucarística, foi da reflexão, que também para a vida consagrada nós tivemos a nossa adoração também. Davi e os seus homens precisavam se alimentar, mas a única coisa que foi pedido, Abiatar pediu, os seus homens estão puros, são guerreiros, estão tendo contato com as mulheres, e Davi deu garantia que eles estavam vivendo aquele momento, a pureza do corpo, da alma, porque aquele pão era simplesmente para os sacerdotes, mas foi, em primeiro lugar, a pureza de coração, da questão da intenção reta. E logo em seguida, Jesus, ele vai refletir sobre aquilo que eles estão incomodados, que é o dia do sábado. Jesus, em todos os momentos, nós podemos ver que ele ia à sinagoga. Nós estamos aqui dentro de uma mentalidade extremamente semítica. Portanto, todo homem sabe que no Shabat, das 18 horas do sábado às 18 do sábado, é a vida de oração. Mas Jesus também faz refletir. Se não pode trabalhar, como fazer? Sendo que ele vai deixar claro que aqui, acima de tudo, é a caridade e o amor. Você está voltado para o teu irmão. Não o sábado pelo sábado, ou não fazer por não fazer, mas a necessidade. Por isso, Jesus, ele tinha familiaridade. Ele entrou um dia e pegou o livro e começou: o Espírito do Senhor está sobre mim. E logo termina dizendo: isto se concretizou hoje. Ele tinha consciência da palavra, porque ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, gerado por obra do Espírito Santo de Deus. E aí nós podemos ver a beleza. Jesus entrou de novo na sinagoga, havia um homem com a mão seca, alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. E assim é a nossa evangelização. Tudo que nós fazemos, não é verdade, irmão? Que alguém está sempre de olho se o padre, o diácono está fazendo alguma coisa, né? Se a comunidade Nova Manaus está fazendo alguma coisa diferente e o pessoal fica, o coração novo, não é verdade? Você não tem algumas provações? Ih, meu filho, eu conheço bem. Esses daqui já ficaram até prisioneiros na sua comunidade quando teve a invasão lá da Telege. Foi lá, ficaram lá, do dia para a noite virou a comunidade deles ali, eles não podiam nem entrar nem sair, e ainda outro dia foram assaltados. Não é? Faz parte. Eu tenho memória, viu, meu filho? As coisas vão acontecendo, mas a gente sabe tudo que acontece com as comunidades. Né? E é assim, a vida é de provação. E por isso, meu querido irmão, e principalmente os membros da comunidade, não fiquem fazendo provação um para o outro, ou nem deixa que aquele espírito de fiscal
que acaba atrapalhando a vida dos irmãos, porque a própria vida, assim, as cruzes chegam sem a gente pedir. Portanto, nós temos que simplesmente viver a caridade e o amor. Jesus coloca o homem no centro, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É ou não é? Quando a gente vê Madre Teresa de Calcutá, ela foi entrando em tantos países que não eram católicos, e é tão bonitinho quando a gente vê nos relatos, logo no início, quando João Paulo II chamou Madre Teresa e disse, eu quero que você vá para os países lestes e de maneira particular na antiga União Soviética. Eu quero que você entre para a Rússia, você vai entrando por aí. E ela disse, mas o senhor me chama lá de Calcutá, Roma com tanta congregação, por quê? Ela disse assim, eu te chamei porque você sabe e você tem o carisma para ir, eu não posso ir, mas você pode. E ela foi. E é bonitinho, porque ela ia com aquela bolsinha, todas elas têm a bolsinha igualzinha, e dentro está sempre cheio de medalha milagrosa. O segredo de Madre Teresa é querer conseguir hospital, conseguir creche, conseguir terreno, medalha milagrosa. E ela não queria nem saber, chegava no aeroporto, já estava todos aqueles baita homens ali da União Soviética, ateus se diziam, e ela já ia entregando a medalhinha, não queria nem saber, ia entrando e pronto. Nós temos um relato bonito, né, que quando a gente trabalhou no processo dela, estava lá bem próximo de Moscou, recebeu um hospital para administrar, um hospital totalmente quebrado. Em um mês ficou impecável, todo mundo queria saber qual era esse mistério, como é que ela conseguia fazer isso. E daí mandou um baita de um homem lá para investigar. Ele vai e, admirado, escreve num papelzinho, dá para Madre Teresa, ela não entende russo, a irmã traduz, o homem arranca da Madre Teresa, come. O que estava escrito? Eu sou cristão, mas não posso testemunhar. Viver a caridade e testemunhar. O pouco que eu tenho sobre essa comunidade, na minha memória, é um documento de 9 de março de 2001, onde no segundo parágrafo está escrito que a comunidade, ela é para testemunhar, meditar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus, a Eucaristia, na vida apostólica e colaborando com as paróquias. É assim a carta que a senhora assinou dia 9 de março de 2001, onde, no final, o Dom Werner, ele dá o de acordo, e no de acordo, para que vocês possam levar o carisma e vocês possam, inclusive, usar como Comunidade Católica Nova Maná. Correto? Não? Então, o que essa comunidade ela tem que fazer? Aquilo que está na história da salvação. O povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida. É isso que a comunidade tem que ir. Mas não podemos esquecer nunca que o Espírito Santo de Deus deu esse carisma a Van Dyck e aos seus filhos espirituais para dar continuidade. E aos seus filhos espirituais não é e nem deve interromper ou criar, mas sim dar continuidade àquele carisma. E aquele documento está assinado, dando a possibilidade de a comunidade poder realizar a sua obra. Portanto, Jesus estava caminhando no campo, e ali tinha um trigal, e era dia de sábado, mas ele foi à sinagoga e curou. E é isso que nós somos chamados para viver na nossa vida. Levar a palavra de Deus, oportuna e inoportunamente, e realizar a caridade para que sejam curados homens e mulheres ouvindo a sua palavra, sabendo acolher como Jesus acolheu,
Vejam aquele homem, ele estendeu a mão, ficou curada. E saíram os fariseus com os partidários de Herodes e imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Como está o nosso coração? Duro de coração, como diz Jesus? Nós somos chamados para viver a bondade. Jesus perguntou, o bem ou o mal? Existe o bem ou o mal, mas nós temos que fazer as nossas escolhas. E se queremos viver uma vida consagrada, é configurar-se com Cristo. Este é o fim último. Porque todos nós somos convidados a chegar à terra prometida. E num carisma, numa espiritualidade, nós temos essa possibilidade. Aí que está a beleza de viver em comunidade. É fácil viver? Não. Mas pouco a pouco, nós somos esse vaso. E fazer o vaso, nós precisamos de argila de boa qualidade. Argila não pode ser impura. Você não consegue confeccionar nada com uma argila, com palha, com pedras. Não, ela tem que ser pura. E não é qualquer argila. É uma argila pura. Por isso que os homens que acompanhavam Davi, foi questionado a eles se eles poderiam comer ou não, mas eles estavam puros. A pureza. Então, queridos irmãos, 25 anos desta comunidade, Jesus, ele nos dá o novo maná, o pão, a Eucaristia. Está dentro do processo, da possibilidade da comunidade, e foi assim que este documento foi assinado, para que essa comunidade, ela dê o seu testemunho, viva alimentado da palavra de Deus, da Eucaristia, numa vida apostólica. E isso é viver uma comunidade nova dentro do laicato, ser luz e sal no mundo. Então, que o Senhor derrame muitas bênçãos, o Espírito Santo continue abençoando cada vez mais a comunidade. Há poucos dias eu estive aqui, onde fizemos uma celebração mais íntima, e hoje a gente está vendo aí o povo de Deus, né? Deus colaborou também com o tempo. Então, que esta casa seja também um para-raio de espiritualidade, para que aqui as pessoas possam fazer uma experiência profunda de Deus, se alimentar da palavra, da Eucaristia, e ter a coragem de levar esta palavra, porque muitos estão doentes, muitos estão com as mãos atrofiadas, mas o que nós não podemos deixar é que o nosso coração se endureça. Hoje não fecheis o vosso coração, já é hora de despertar do sono. Por isso, nós somos convocados a levar a palavra. Amém.